Alimento Diário, série A Igreja, Coluna e Base da Verdade. Título do volume 2, A Cumplicidade na Obra do Senhor. Autor, Pedro Dong. Título da semana 2, Destinatário Timóteo, parte 2. Sexta-feira, ler com oração 1 Coríntios capítulo 4, versículo 17, que diz: Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. A cumplicidade entre Paulo e Timóteo. Por causa da perseguição, Paulo teve de fugir e saiu de Tessalônica com o coração apertado. Ele queria ter mais tempo para cuidar dessa igreja e cultivá-la. Pelo que, não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas. Enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos. 1 Tessalonicenses 3, versículos 1 e 2. Paulo enviou Timóteo sozinho para cuidar de Tessalônica. Imagine um jovem com cerca de 18 anos de idade, sozinho, cuidando de uma igreja recém-levantada. Tudo isso fazia parte da preparação do jovem cooperador. Paulo sabia que estava designado para o sofrimento, a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto. 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 3. No dia em que foi chamado no caminho para Damasco, o Senhor lhe disse: Eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Atos 9:16. Paulo, que perseguiu os outros por causa do nome de Jesus, agora sofreria por seu nome. Querido leitor, devemos seguir o Espírito sempre, principalmente ao escolher um jovem para nos acompanhar. Muitas vezes somos perfeccionistas demais. Pode ser que, por já termos certa idade, experiência, maturidade e por sabermos fazer as coisas, olhemos com desconfiança para um jovem que ainda não tem tanta experiência e não sabe como fazer as coisas. Entretanto, se assim for, ficaremos sozinhos até o final de nossa vida. Precisamos aprender a preparar os jovens. Paulo enviou Timóteo sozinho para Tessalônica. É uma situação muito difícil para um jovem que acabou de se associar à obra. Que maturidade ele teria para ajudar a igreja em Tessalônica? Mas Paulo confiava nele, pois já estava aperfeiçoando esse jovem. Na terceira viagem, 3 anos depois, no ano 54 d.C., Timóteo tinha aproximadamente 21 anos. Paulo ficou em Éfeso ao todo 3 anos. Enquanto permaneceu em Éfeso, ele ouviu dizer que havia problemas em Corinto. Foi então que Paulo escreveu a primeira epístola aos Coríntios. Ele enviou Timóteo a Corinto por volta do ano 59 d.C. Paulo confiava tanto em Timóteo que disse aos coríntios: Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. 1 Coríntios 4:17. Timóteo, embora jovem, aprendeu tudo isso. Portanto, vamos confiar em nossos jovens, mesmo que no começo ainda haja neles alguma imaturidade ou algum erro. Não seja tão perfeccionista a ponto de não conseguir trabalhar com ninguém. Não faça sozinho. Dê a outros a oportunidade de errar e de aprender. Com timidez ou imaturidade, amadurecerão e aprenderão com você. Alguns anos atrás, ouvíamos o encargo do irmão Dong e falávamos muito sobre como praticá-lo. Nossas reuniões eram muito boas, mas apesar disso, em algumas igrejas pouco acontecia na prática. A partir de 2017, percebemos que alguma coisa diferente tinha de ocorrer para avançarmos. Graças ao Senhor, o Espírito começou a falar sobre entusiasmo, inclusão e excelência. Foi a partir daí que o Senhor restaurou nessas igrejas o entusiasmo pelo viver da igreja, pelas reuniões e excelência no serviço. Também houve uma grande inclusão, principalmente de jovens. Com tal encargo, chamei 2 irmãos para almoçar,
um presbítero e um jovem mais maduro, e lhes falei que precisávamos mudar um pouco o perfil de nosso serviço. Para tanto, necessitávamos da energia dos jovens, de uma outra dinâmica na igreja, mas sempre guiados pelo Espírito. Precisamos de cumplicidade entre nós. A cumplicidade inclui confiança, intimidade, empatia. Um exemplo para ilustrar é a passagem em que o rei Davi suspirou e disse: "Quem me dera beber água do poço que está junto à porta de Belém", 1 Crônicas 11:17. Ele só suspirou, não pediu nada a ninguém. Os 3 valentes de Davi foram lá, romperam todas as resistências, pegaram água e trouxeram ao rei. Davi não ousou beber a água, porque fora conseguida com preço de sangue, e seus valentes poderiam ter morrido. Ele então ofereceu a água como libação ao Senhor. Isso retrata a cumplicidade que deve haver entre nós. Os valentes de Davi poderiam ter criticado e questionado o rei. Por que nosso líder pede uma coisa dessas? Isso é luxo demais. Mas eles não questionaram. Nós tampouco devemos questionar a liderança. Isso é cumplicidade. Há pessoas que falam e criticam demais. Vamos ser unânimes. O Espírito está usando um canal? Não questione. Dessa forma, teremos a bênção do Espírito. Vemos essa cumplicidade entre Paulo e Timóteo. Se Timóteo for, vede que esteja sem receio entre vós, porque trabalha na obra do Senhor, como também eu. 1 Coríntios 16:10. Paulo sempre colocava Timóteo junto dele. Estavam unidos, pareciam a mesma pessoa. Por causa da diferença de idade e de sua juventude, Timóteo precisava ser ousado, intrépido em falar pelo Senhor. Paulo, inclusive, alertou aos coríntios: "Ninguém, pois, o despreze, mas encaminhai-o em paz, para que venha ter comigo, visto que o espero com os irmãos." Versículo 11. A segunda epístola aos Coríntios foi escrita por Paulo, em coautoria com Timóteo. Esse era o espírito que havia entre os dois. Paulo passou um período na prisão domiciliar em Roma, em seu primeiro aprisionamento. Lá desfrutou de certas regalias. Embora estivesse preso, podia alugar uma casa, receber os irmãos e pregar o evangelho às pessoas. Quase todos da guarda pretoriana foram salvos. Paulo não perdia tempo, pregava o evangelho e falava a palavra de Deus. Aleluia! Foi na prisão em Roma que Paulo escreveu as cartas aos Efésios, aos Colossenses, aos Filipenses e a Filemão. Dessas 4, 3 tiveram coautoria de Timóteo. Essas 4 cartas formam o coração da Bíblia. Paulo escreveu suas principais cartas ao lado de Timóteo. Veja a importância desse jovem. Pergunta de hoje: como deve ser a cumplicidade na obra do Senhor? Jesus é o nosso Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar.